Rafa, muito obrigado. Vamos pro segundo tempo. Bora. E eu vou... Esse bora aí é da Carlene. Já é conhecida aqui, né? A Carlene é top, né? Gente, de manhã, o que você faz? Ah, se for goiano, um bom pão de queijo de café. Mas tem um café melhor, não tem, Rafa? Que café é esse? É da Carlene, né? Café com aba. Café com aba, por favor, não perca ali no Instagram, Carlene 738. 7h37. Meu pai, que difícil gravar, mas é 7h37, viu? Não perca todo dia café com aba. Carlene é top. Tem vídeo da Carlene aqui no canal. Fizemos propaganda da Carlene. Né? Ela merece, né? Rafa, 2022, 21/12/2022, você tem uma pregação sua no YouTube que se chama O Que Te Move. Oh. E aí eu fui atrás dessa pregação e fiquei ouvindo aquilo ali. Eu percebi que você gosta muito da turma Josué e Caleb e os 10 camaradas frouxos. Rafa, o que deve mover um líder do ministério infantil? O que deve mover? Mas não tem outro motivo a não ser aquilo que move Deus. O que moveu Deus a enviar Jesus? As vidas, a humanidade, o ser humano, né? E quando Deus se moveu para isso, ele não olhou com a condição que a humanidade estava. Deus não parou para analisar a situação, o quanto estávamos decaídos, né? O quanto havíamos nos distanciado daquilo que ele tinha proposto. O que moveu Deus foi o amor pela humanidade, o amor por vidas. No ministério infantil não pode ser diferente. Porque muitas vezes o olhar de uma pessoa comum ou até mesmo natural, eu quero dizer para você, a criança, ela não é uma criança no sentido de não consigo envolver, não consigo enxergar algo a mais, vai ser o futuro, as crianças é a igreja de amanhã. Não. Ela só está no corpo de uma criança, mas ao nascer de novo, ela já é uma nova criatura. Jesus disse que a elas pertence o quê? O reino dos céus. O reino de Deus já é de quem? Já é das crianças, não é meu não. Já é das crianças. Isso foi Jesus que disse. Então, como desconsiderar essa riqueza, que é a vida das crianças? Como não me mover, ou nem ao menos me envolver, aqueles que são os donos do reino de Deus, já que o reino já é deles. Então, quando você se envolve no ministério infantil, você não está saindo daquilo que move Deus, que é vidas. Você só está mudando a faixa etária daquilo que, de fato, ainda move Deus, né? Move no sentido de ação. Aquilo que move, que faz Deus manifestar, né? É a fé, óbvio. Ponto final. A fé move Deus. Deus não se move por sentimento. Mas o amor por vidas fez com que Deus enviasse Jesus. Então, o amor que nós temos pelas crianças é que vai fazer nós nos movermos a ensinar e pregar o evangelho. Então, nós temos de praxe como prática no nosso ministério, quando a criança ela entende o plano da salvação na linguagem dela, da maneira que nós alcançamos, nós não hesitamos de apresentar o novo nascimento. Porque, de fato, ela já pode ter um relacionamento, ela já deve ter um relacionamento, independente da sua idade. Rafa, mas ela não tem plena consciência e, de fato, ela pode estar todo domingo lá. Eu quero Jesus, Jesus é tão lindo, eu amo Jesus, Deus é amor, eu quero Jesus. Não tem problema. De fato, não tem problema, porque é o coração dela. É o que está movendo ela. E é isso que nos move também. Sabe, uma criança, Márcio, ela consegue mudar todo o cenário da casa dela. Uma criança, ela consegue evangelizar os seus pais. Por que eu estou falando isso? Porque isso já aconteceu. Uma criança que estava indo para a igreja, porque uma coleguinha levava, ela foi falando tanto de Jesus, que a mãe falou, eu quero ouvir, por que você está falando tanto de Jesus, que Deus bom é esse que eu não conheço. Começou a ir para a igreja, a mãe se converteu.
O pai era envolvido com alcoolismo, ela foi falando tanto que um dia ela foi fazer uma apresentação na igreja. Ela chamou o pai falou, eu não vou entrar na igreja, vou ficar do lado de fora. Do lado de fora. Ele ficou tão emocionado, tão envolvido. Deus tocou na vida daquele homem de uma maneira que o chamado, né? Aquela chama que acendeu, falando, Deus me ama, aquela revelação. Chegou ao coração dele que aquele homem entrou na igreja, se entregou a vida para Jesus. Hoje é uma família linda. Uma família que já fizeram rema, as crianças hoje fazem rema, estão totalmente envolvidos e praticantes da palavra, servindo ao reino de Deus. Por conta do quê? De uma criança. Então, quando Jesus foi fazer o milagre, quem é que estava com pão e com peixe? Uma criança. Como desprezar? Como não considerar? Então, eu posso me mover por vidas. O que nos move é vidas. Assim como Deus também enviou Jesus por vidas. Então, eu não posso desconsiderar uma vida de uma criança. Não tem como. Rafa, você falou aí, eu não quero perder a deixa. Você falou do rema para as crianças. Sim. E você dá aula lá. Sim. Qual é a importância desse rema para as crianças? Quais as faixas etárias que tem? Qual a importância? Porque eu percebo que tem muitos pais que não sabem disso, né? Eles pensam que o rema é só para depois dos 16 anos. E para as crianças, como é que é isso? Porque você está lá dentro. Deus nos agraciou, nos presenteou com o Rema Kids, né? Tem já 3 anos esse ano, né? Que nós fomos presenteados. É fruto de oração. Eu chamava a existência, né? O Rema. Eu mesmo fui agraciada por isso, porque eu não desejava que meus filhos passassem por aquilo que eu passei. De engano, de ser guiado por doutrinas de homens, né? Enfim, e eu tinha um desejo que meus filhos aprendessem a palavra de uma maneira genuína desde muito cedo. Por mais que a gente fale, que a gente ensine em casa, tem um momento devocional, né? O culto do lar, a gente congrega, mas eu queria que eles estudassem e entendessem, de fato. E hoje nós temos o Rema Kids aqui em Taguatinga, né? É a partir de crianças de 3 anos até 12 anos. E o que acontece? Elas vão aprender as 24 matérias que tem no Rema. A mesma matéria que você estuda no Rema, as crianças vão estudar lá em sala de aula. Na linguagem delas, com acesso, né? O professor vai preparar uma aula específica, com visuais, com atividades, para que eles entendam e compreendam quem eles são em Cristo e o que Cristo é neles. Quem são esses professores do Rema Kids, Rafa? Então, os professores, eles são, vamos dizer assim, selecionados, né? Passa por um crivo da diretoria, geralmente graduados do Rema e pessoas que já estão envolvidas, né? E têm ali a disposição e a habilidade para ensinar crianças, né? Eu já ensinei algumas matérias, esse ano também já ensinei. Estou no momento como monitora, então a gente tem essa rotatividade, né? Pode dar aula, pode servir, monitorar, porque de fato qual é o propósito? É fazer com que o evangelho seja conhecido na vida das crianças, que eles sejam alcançados por isso, né? Então você pode servir, você pode ensinar, desde, claro, passando, tem uma coordenação. É uma escola como a Escola Bíblica Rema, tem a coordenação, a diretoria, então eles passam pelo mesmo processo. Uau, hein? Olha aí, pai. Coloca sua criança para fazer o Rema desde os 3 anos. Uau, hein? 3 até 12. 3 até 12. Aí dá uma trégua 16. Exatamente. No Rema de novo para adulto. Olha aí, pai. Já cuida do seu filho desde pequenininho. E já pensou? Aí o seu filho vai ter a oportunidade de ter uma aula com a Rafa. Já pensou? Olha aí, maravilha. Márcio, só para complementar, olha só. Hoje em dia você vê tantas crianças acessando, né, redes sociais, conteúdos que de fato não edificam e não vão colaborar com nada para a vida deles. Totalmente influenciáveis. E de fato, você expor a sua criança, e quando eu coloquei os meus filhos, eu ouvi muito assim, é muito puxado.
Porque estuda de manhã e à tarde tem atividade, tem a tarefa de casa, aí vai fazer à noite, lembrando que o Rema Kids tem manhã e noite. Ou estuda à tarde, tem que dormir cedo, para acordar cedo para ir para a escola, ou para ir para o Rema, enfim. Sabe, Márcio, mas eu aprendi que criança ela tem energia. E ela precisa gastar energia. E se eu for fazer o meu filho hoje se empenhar para algo, é para aquilo que vai dar fundamento e vai edificá-lo. Então, se eu deixo em casa, no mínimo ele vai pegar um celular, no mínimo ele vai ver uma série, ou ele vai ficar lá, né, gastar energia. Lá no guarda-roupa de Nárnia, ou ele vai ficar correndo pelo meio da casa, mas que de fato ele faça isso sendo exposto à palavra. Entendeu? Então, vale muito a pena você investir. Rafa, eu tenho outra pergunta para você. O pastor Jason, ele teve uma pregação que se chama Desistir não é uma opção. Uau! Né? E aí ele fala da gravidez, ele fala da mulher que às vezes está ali com 1 mês, 2 meses, aí a barriga está meio sumida ainda, mas já tem ali. Para a mãe aquilo ali já é real. Sim. Quando a mulher tem 8 meses, está quase tendo neném, todo mundo já sabe, todo mundo já comemora. E aí nessa pregação ele fala que o sonho de Deus, quando Deus dá o sonho, quando Deus dá a visão, já está dentro de nós. Isso. E aí eu puxei isso, porque tem uma frase que você fala e ela é pequenininha. Mas muitas das vezes, quando nós vamos falar de um projeto, você fala assim pra gente, já é. Já é. Aí eu falei, gente, será que ela combinou isso com o pastor Jason? Porque o pastor Jason falou que lá no começo, aquela criança com 1 mês para a mãe já é. Lá na frente todo mundo vai ver, mas para aquela mãe que o sonho de Deus deve ser assim. O que é esse já é que você fala pra gente? Já é, surgiu quando subiu ao meu espírito mesmo. Está consumado. Então já é, está feito, está pronto, está consolidado, não muda, é irreversível, então já é. E aonde se envolve isso na nossa vida? Naquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para você, quando você gera essa convicção por dentro, quando você decide receber isso como revelação e se posiciona diante disso, já é. Porque só vai deixar de ser já é quando você rejeitar. Você falou do exemplo do nosso pastor mestre, né? Nosso general Jason. Para a mãe já tá ali. Por mais que seja um embrião, mas já é uma vida. Já é, né? Mas se ela rejeitar? Então, de repente, o seu chamado para Deus já é. Para você tá ali dentro. Mas você pode falar, eu não quero. Então, tudo que vem da parte de Deus, tudo aquilo que Deus traz como revelação para você, tudo aquilo que Deus te revela, coloca ao seu coração e que Ele confia, você tem que olhar para aquilo, olhar para essa situação, olhar para essa revelação e agarrar como já é. Para mim era inusitado um trabalho com criança. Mas quando Deus me confiou através da instrução do meu pastor, para mim virou o quê? Já é. Independente se eu tivesse programado para ter, mas já estava feito. Então eu recebi aquilo. E de fato decidi viver aquilo. Né? Me empenhar, estudar, me envolver, me preparar, porque já era. Já é. Né? Para Deus falar, vai ser assim. Não, você pode ter um deslumbre, você pode se visualizar, preparar antes para algo, né? Eu quero ser médico, então peraí. Então, eu já sou médico, mas eu vou passar por uma faculdade, eu vou passar por uma residência, enfim. É aquela fase que a gente falou lá no outro podcast, no primeiro momento lá que o pessoal vai ver. Então, são as estações, o tempo preparatório. Mas aquilo vai chegar a um ponto daquilo que você já sabia. Eu já sou médico. Né? Então, já é. E, de fato, Deus, quando Ele olha para nós, Ele olha para mim e para você e fala assim, já é. Ele olha para o Márcio e fala, o Márcio já é. Será que era isso que escritor. Paulo estava dizendo assim? Estou plenamente convicto. Acho que Paulo queria dizer assim, já é. Já é. Não tem como mudar. Ele poderia tentar se mover de uma outra forma, ir para outro lugar, mas já é.
Ele já era, ele já tinha sido chamado para aquilo. Para Deus isso já estava feito, já estava escrito, já estava preparado. E quando você reconhece isso, pronto, é como o novo nascimento. Você sabe que Jesus foi à cruz, se entregou, morreu por mim, por você, para a remissão dos nossos pecados, para que nós tivéssemos um relacionamento com Deus, né? Trilhando ali o acesso, o caminho, porque ele mesmo diz, eu sou o caminho. E, de fato, você sabe de tudo isso, mas enquanto você não reconhece isso na sua vida, você não pode dizer, já sou filho de Deus, já estou salvo, já estou remido dos meus pecados. Você precisa, de fato, reconhecer. Então, uma mulher, ela tem ali um embrião. Enquanto ela não tem um teste ou passa por alguma situação que a mulher sabe que ali ela pode estar grávida, né, por via de regras, ela não pode falar, estou grávida. Ela reconhece. E, de fato, como Paulo reconheceu, estou plenamente convicto. Plenamente convicto. Então, quando, um exemplo do pastor Johnson lá atrás, chamou para o ministério infantil, e isso vale para todos os líderes. Já é. Eu ainda não me vejo pronto, não me vejo capaz, mas na mente de Deus e daquele líder que percebeu, tá feito. E a graça vai vir. E a graça vem. A capacitação, a graça, ela vai te proporcionar essa capacitação para executar. A unção é a capacitação de Deus para você executar aquilo que você foi chamado para poder fazer. Porque, naturalmente falando, você não tinha. Lembra lá de Davi que a gente comentou? Segundo os historiadores, Davi era um homem de estatura média. Ele não era guerreiro. Ele não fazia parte do exército. Davi não tinha um perfil para ser aprovado no exército, né? Nenhum. Mas Deus viu. E como foi o reinado de Davi? A unção, a capacitação, vinda de quem? De Deus. Um guerreiro. Vinda de Deus. Então, de fato, quando você reconhece que é Deus, Davi reconheceu. Quem é esse incircunciso que vem contra o Senhor dos Exércitos? Ele reconheceu quem era o senhorio da vida, né? Daquela situação da vida, o senhorio do poder de Deus, da magnitude de Deus. Ele sabia. Ele já sabia quem era Deus. Então, quando ele reconheceu isso diante de todo mundo, ali o gigante já estava morto. Já é. Para Davi, já era. Estava resolvido. Tanto que ele perguntou sobre a recompensa, né? Ele não perguntou como é que seria a luta. Como é que seria a luta, se ele ia ter uma espada, se ele ia ter roupa, se alguém... Não, ofereceram. E ele falou, não preciso nada disso, não quero. Ele rejeitou, mas ele reconheceu aquilo que de fato ia fazer ele ser um vencedor. Ele destruía aquele gigante, que era reconhecer a pessoa de Deus, reconhecer Deus, reconhecer a magnitude. Então, de fato, o já é quando você reconhece. É a convicção daquilo que está feito. Esse já está bem exposto na sua forma de trabalhar. Tanto que eu preparei uma questão que, assim, qual o segredo da constância? Eu estou ali no Ministério Infantil e nós sabemos que o Ministério Infantil não é um ministério linha reta. É. Né? Assim, cada criança é um mundo. É um mundo. Uma característica. Tem aulas que você dá que as crianças quietinhas, parece uma faculdade. Tem aulas que nada funciona como planejado, mas há graça. Qual é o segredo da constância no Ministério Infantil? Eu acho que, de fato, Márcio, não tem o pulo do gato. Tem, de fato, a decisão e a convicção do que você está fazendo. Porque cada aula não vai ser igual a outra. Cada encontro com uma criança não é como o da semana passada e nem vai ser como o da próxima semana. Mas a convicção que você tem que ter por dentro é que aquilo que você está ensinando é eterno. E elas estão recebendo. Então, isso vai fazer com que você persevere em estar ensinando, em estar expondo eles ao Evangelho, à unção, e estar ali envolvido, muitas vezes fazendo papel, que nem você falou, às vezes tem criança que não vai dar. Então, às vezes você vai ter que parar ali, conversar, saber como é que foi o dia, de repente perceber alguma necessidade da criança, de repente ela só quer um momento de atenção. E isso também é o Evangelho, é o ensino do Evangelho.
E você tem que perseverar no quê? Que a sua posição, só o fato da sua presença e da sua disposição de estar ali representando a Cristo como ministro do Evangelho, você já está ministrando, porque a sua presença ali já ministra. Então, de repente, tem um jovem, uma criança que vai ter a ausência de um pai. De repente, você vai estar ali com aquela percepção. Ei, como é que vai? Como é que você está? O que você está planejando? Como é que você quer se ver? E vai puxando, vai trazendo para perto. Então, você vai criando vínculo, criando raiz e vai evangelizando, vai discipulando. Tem criança que vai estar ali sugando aquilo que ela quer aprender do Evangelho. Então, a perseverança, ela vai ter como ponto base a convicção do que você está construindo naquele ser, naquela pessoa. Porque, de fato, não é da noite para o dia. Como é que você constrói um edifício? Devagar, né? Fundamentando, Projetos, devagar. Você começa por dentro. Desenho. Você começa com fundamento. Você primeiro escava. Vai criando alicerce. E vai construindo. Até que vai chegar um ponto que vai começar a construir as áreas que vão ficar visíveis. Na criança também. Não é diferente. De repente, ali dentro de uma sala de aula, muitas vezes as pessoas não perseveram porque acham que não está sendo absorvido o conteúdo. Ah, a criança está ali, está dispersa, ou está mexendo em alguma coisa, tá, né, não está atenta, ou fica conversando. Mas, de fato, quando chegar no final da aula e você perguntar, com certeza ela vai responder ao que você falou. Então, muitas vezes, as pessoas esfriam ou se tornam, né, desleixadas, vamos assim dizer, porque acham que não está tendo efeito. Ela não tem essa convicção daquilo que ela está ensinando. Porque o que diz na Bíblia, Márcio, é que a palavra, a semente, ela é incorruptível. Então, se você lançar, ela vai germinar. E qual a diferença de você lançar uma semente incorruptível num terreno fértil e limpo? Que é a criança. Ela não vai ter como não germinar, não frutificar. Quando que ela vai frutificar? Quando esse edifício estiver maior. Porque ela vai ser visível aos olhos de todos. Então, muitas vezes as pessoas vão achar que o que você está ensinando ali não vai ter fundamento. Né? Ah, não, só ficou mais um momento ali. Não. Ali foi mais uma semente plantada. Mais uma semente plantada. Você não sabe do dia a dia daquela criança. De repente, numa situação, ela vai lembrar, opa, eu aprendi com a tia Rafa que eu não devo mentir. E agora eu tenho a oportunidade de mentir para o papai e para a mamãe, mas eu não vou mentir. A semente vai estar lá. A semente vai estar lá. O bom depósito, ele vai estar cheio. E aí você só persevera quando você tem essa convicção de que o que você está fazendo, ele é espiritual e é eterno. Não é algo secular, não é algo que vai ser roubado. Por que não vai ser roubado? Porque é um terreno fértil. Conforme a gente já falou aqui. É um terreno muito puro. A criança, o que você falar, ela vai receber. A criança, ela é como uma esponja. É como uma esponja. Ali, onde você passar, ela vai pegando. Ela é um campo limpo. O que você colocar vai ficar. Agora, um adulto é diferente. Eu posso falar para você coisas, de repente, de uma ministração, você vai falar, opa, isso aqui, peraí, deixa eu ler de novo. Quem faz rema, geralmente, opa, isso aqui estava escrito na Bíblia? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu não sabia que a origem dessa palavra era isso. Eu não sabia que Paulo queria dizer isso. Eu não entendi que Jesus estava falando aqui. Peraí. Então, você questiona, você quer entender, você vai buscar. Agora, uma criança, se você falar, Deus é bom e ele não tem parte com o mal, pronto. Ficou. Caiu no coração dela, já é. Não vai ser roubado. Para ali já é uma convicção para ela. E assim vai ser. Então, quando você tem essa convicção, você não desiste. Você persevera e vai até o fim. Rafa, o tempo tá voando. Eita. Nós já estamos aqui no segundo tempo. 24 minutos, mas eu preciso de 2 perguntas. Essa aqui, ela não estava no nosso script aqui, mas o que você diria para os homens participarem
do Ministério Infantil, porque a gente sabe que você encontra uma porcentagem altíssima de mulheres. Sim. E os homens fogem. Isso. Qual é o recado que a nossa líder de Ministério Infantil, Rafa, tem para os homens? Eita, um chamado, hein? Uma convocação. De fato, Deus conta com todos, né? E na igreja de criança a gente não tem só meninas. Tem meninos. E hoje em dia nós vemos assim a facilidade que o diabo tem colocado e tem apresentado, né, em tantas ferramentas que a gente tem aí, para desconfigurar a figura do homem. Vamos dizer, do macho, né, do masculina mesmo. Né, tentando afeminar, tentando desconsiderar, não honrar, tirar a autoridade, a posição. E nós, como igreja, Márcio, a gente precisa entender o nosso papel. Querido, você que está ouvindo, você precisa entender que muitos assuntos e posicionamentos e questão de identidade, a gente aprende na igreja. É o papel. Deus ensinou sobre a identidade. Ele falou, o homem é assim, a mulher é auxiliadora, o homem é o cabeça. Paulo já vai falar, o homem é a cabeça, a mulher é... Então, as instruções de identidade, de posicionamento, é bíblico. Está dentro do nosso manual. Então, de fato, dentro do nosso manual, com a oportunidade que nós temos dentro da igreja de criança, é da gente passar essa imagem, é da gente ensinar. Uma situação bem... que a gente viveu, eu estava numa sala, a gente estava com algumas crianças e tinha um menino, uma sala de 3 a 5 anos, e daí eu falei, vamos organizar para fazer a atividade. Nós temos as mesas, e eu falei, as meninas vamos pegar as atividades, as tarefas, e os lápis, canetinha e tal, e os meninos vão pegar as mesas e as cadeiras. E aí um menino falou, oxe, eu vou pegar para todo mundo. Eu falei, é porque você é o homem da sala. Vocês são homens. Talvez muitas mulheres ouvindo isso pode achar, né? Que situação mais ridícula. A mulher pode pegar, então o homem tem que pegar, né? Tem que ser igual para todo mundo. Eu falei, não, aonde tem um homem, o peso não é para a mulher. Então, de fato, você pode suprir. E a mulher quem é? Auxiliadora. Então, a gente vai pegar os lápis, vai pegar isso. E, de fato, ele passou uma situação em casa e ele foi falar. Não, papai. O senhor é um homem, o senhor tem que pegar o peso. Mamãe, não é para pegar peso. Porque ela é a nossa auxiliar. Quem é os fortes da casa somos nós. Uau, hein? Então, você precisa ensinar. De repente, às vezes, dentro da casa, o pai, né, o homem não tem essa percepção de passar essa imagem. Então, a gente precisa de você, homem, dentro das salas. E eu digo mais, Márcio, o desejo do meu coração é que fossem casais, para passar verdadeiramente a imagem da família. A figura do homem, a figura da mulher, e as crianças ali como sendo discípulas, né? Sendo ali discipuladas, ensinadas por aquela figura que foi criação de Deus, o homem e a mulher. Então, hoje, muitas vezes, se um menino dentro da casa dele, ele não tem essa figura masculina, e de fato ele vai procurar onde? Em Deus, vai buscar na igreja. Mas de fato, quando ele tem contato com o evangelho, só tem tia, ele vai achar, isso não é para homem. Isso não é evangelho, não é para homem. Lidar com criança não é para homem. E não é bem assim. Isso é uma mentira do diabo. Então, homem, você tem capacidade sim, você tem habilidade sim. É só você dizer sim para Deus que a graça chega. Rafa, nossa última pergunta. Geralmente a gente escuta que a gente não pode falar da gente. Mas você vai ter que se virar. Oi? Essa última pergunta é o seguinte. Como é ser liderado pela Rafa? Eita. Como é ser liderado por mim? É. Meu Deus. Pera aí. Eu preciso ler um negócio aqui primeiro. Rafaela, segura aí. Rafaela é mais do que uma líder. Acredito que liderar é uma função muito importante, mas ser minha mãe é ainda mais importante. Eu tenho a liderança da parte da minha mãe e posso afirmar que ela é uma ótima líder. Além de me liderar no departamento, ela me auxilia em como posso ser uma pessoa melhor. Se pudesse definir minha mãe em algumas palavras, seria entrega, prontidão e compromisso.
Consigo ver essas características na Rafaela como mãe e como líder. Ser liderado por ela é um privilégio. Sempre que estamos conversando, eu aprendo algo novo. Com certeza ela é uma das pessoas que eu me inspiro. Isso aqui são palavras do Cauã. A gente tinha que trazer isso aqui para você porque você tem uma palavra escrita na testa, autenticidade. Porque todo mundo que anda com você tipo, veste a camisa, né? Não tem aquela parte da Bíblia que fala por Deus e por Gideão. Então, quem anda com a Rafa é assim, por Deus e pela Rafa, né? Então, ser liderada, olha o que o Cauã falou aqui, né? Gente, a Rafa é mãe do Cauã, do Cachel. Então, a gente traz aqui no canal, a gente procura trazer gente assim, gente autêntica, para te ensinar, para você ver que existe toda uma realidade. Amém. Não é aqui uma aula, né? Um contexto só decoreba. Não é isso. A gente tenta trazer realidades. Amém. Mas não acaba aqui não. Olha só. O que é ser liderado pela Rafa? Ao meu ver, a primeira característica de um bom líder é o exemplo. Um líder, ele não diz vai lá e faz. Ele ensina como fazer fazendo. Um bom líder é comprometido e se dedica a servir. Eu encontrei uma boa líder que me ensinou através do seu exemplo, sua firmeza doutrinária, sua gentileza e ressalto muita gentileza mesmo. Uma promotora de pessoas, cuidadosa, que mostra aos liderados que a vida deles é mais importante do que o trabalho que eles desenvolvem. Uma líder que com seu exemplo me ensinou a ser diligente, comprometida e fiel ao servir a Deus. Ela me ensinou que um ministro é um garçom, alguém que serve e ele sempre faz com excelência. O ministro é diligente, praticante daquilo que aprende, cheio de amor e zelo pelas vidas. Uma irmã em Cristo e uma grande amiga. Alguém em que posso confiar. Alguém que posso buscar para ser aconselhada. Pois é alguém que de fato caminha com Deus. Quando olho para ela, eu percebo a definição da paz que excede todo entendimento. Porque, independente das circunstâncias, ela está em paz. É verdade. Que honra fazer parte do time dessa grande líder, Rafaela Almeida. Isso aqui são palavras da Aline. É gente que anda com você, tô falando. E a última, vê se você conhece essa figura aqui. Sou suspeito para falar da minha esposa, pois a vejo como uma pessoa dedicada, responsável e aplicada em tudo que faz. Em casa e no trabalho com as crianças, ela é extraordinária, amando cada uma e dando o seu melhor em tudo que faz. Tenho muito orgulho de tê-la como esposa, amiga, parceira. Amém. Sempre cuidadosa e excelente em tudo que faz. Ela gosta tanto de criança que até arrumou tempo para cuidar da sobrinha. Pois para ela estar com as crianças não é pesado, é um grande prazer. Ela faz tudo com amor, sempre com um sorriso no rosto e uma imensa vontade de estar com as pessoas. Mesmo nos dias difíceis, nunca a vi murmurar, reclamar ou se entregar a algum problema. Sua atitude é sempre a mesma, fazer tudo com um alto nível de dedicação, sempre com um sorriso no rosto e a forma carinhosa de sempre tratar a todos, as crianças e todo mundo que está por perto, principalmente a família. A vejo como um espelho e uma inspiração para todos nós. Essa aqui você já deve saber quem é. É do seu esposo, o Val. Ser liderado por você é uma honra, né? E aí eu queria trazer você aqui, você sabe que eu pego no seu pé já tem um tempo, né? E o treinador vivia pegando meu pé também, mas agendar não é fácil. Mas é uma gratidão, Rafa. Porque a gente aprende isso, né, na escola de ministros, porque o líder no primeiro momento ele faz e fala, segura aí. Daqui a pouco ele faz aqui um pouquinho, deixa eu ver. Daqui a pouco o líder dá uns passinhos para trás e a gente já está fazendo. Amém. Né? E é isso que a gente vê na sua vida. A gente vê as pessoas que caminham com a Rafa, elas mudam, né? Elas mudam o padrão
padrão de excelência, o padrão de carisma, o padrão de tempero nos dias difíceis, que misericórdia. Tem dia que os meninos reviram a sala, né? A gente fica brava, não, mas a Lida é bem mansa, a gente tem que aprender. E a gente queria agradecer a sua participação. Amém. Sabe? Agradecer a sua disposição de vir aqui, ceder esse tempo. Agradecer o treinador, né, que cedeu uma ministra para estar aqui com a gente. E é isso, o canal Jovens de Joelho tem muita alegria, né, porque você depositou um pouco de autenticidade aqui, de sua experiência, sua graça aqui nas nossas vidas. E o que a Rafa tem a dizer dessas palavras aqui, desse momento aqui com a gente, pra gente fechar? Tô assim, surpreendida, de fato. Obrigada. A gente te pegou, né? Demais. Demais. E quando você me convidou, que eu parei para orar, para pensar sobre o Ministério Infantil, foi um filme, assim, né? Porque, como eu compartilhei aqui, não era algo que eu imaginei, que eu desejava, mas era algo de Deus, né? E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, de fato, foi por completo. Então, nada do que viesse do meu Senhor, eu lançaria fora. Nada do que viesse dele, eu descartaria ou trataria como comum, né? E é o que eu tenho buscado. E se pessoas, se vidas são importantes para Deus, não vai ser diferente para mim. Então, eu não vejo a liderança como algo que eu estou ali para coordenar e falar como faz. Eu estou ali para aprender e a crescer. E, de fato, não é o meu crescimento, porque eu só cresço quando as pessoas crescem, né? E o meu maior alvo é fazer com que as pessoas se vejam como Deus as vê. Então, quando eu consigo trazer, nem que seja um vislumbre daquilo, da capacidade do que a pessoa pode fazer, do que ela tem em Deus, o chamado, para mim já falo, uau, esse aqui foi mais um que eu consegui, ele já está se vendo, ele já está conseguindo, né? E está cumprindo o propósito. E trazer as pessoas para o ponto de partida, que é vidas. Então, as crianças são vidas. Criança não é só uma criança, criança é uma vida. Então, quando as pessoas começam a enxergar isso, começam a se ver, né, que podem se doar, que podem contar com a graça, com o amor de Deus, com a capacitação do Espírito Santo, para mim isso é liderar. Para mim isso é liderar. Jesus liderou fazendo com que as pessoas se vissem, né? Ele perguntou, Pedro, e quem eu sou? E Pedro falou, e eu agora te revelo quem você é. Então, de fato, quando você pode dizer, Rafa, você é minha líder, eu falo, então peraí, agora eu vou dizer quem você é. Então, agora eu vou dizer o que você pode ser capaz, e qual é o meu alvo em proporcionar para que você cresça, para como vai ser esse propósito. Então, é uma oportunidade única e ímpar poder liderar. Eu me sinto honrada, eu me sinto até com temor, né? Porque são vidas confiadas a mim. E eu quero dizer para você que eu amo o que eu faço. Eu faço por amor, eu lidero com amor e eu procuro tratar com amor, porque é assim que Deus me trata, é assim que Deus me ensina e para mim não tem outra receita. Então essa você falando de autenticidade, então essa é a minha maneira de liderar. E eu sou grata pela sua vida. Eu declaro que você a cada dia mais se veja como Deus te vê. Amém. Que você possa crescer e avançar dentro do seu chamado, dentro do seu propósito. Que pessoas sejam conectadas para aquilo que Deus quer confiar a você. E que eu posso dizer que é só o começo das grandes coisas que você vai proporcionar. Né? Já é. Deus vai proporcionar dentro do seu ministério. E vai ser muito fácil e leve, mas também vai ser muito veloz. Viu? Amém. Amo sua vida, amo sua família e eu sou privilegiada em ter conhecido você, ter sido agraciada, viu? Para te treinar. É verdade. Estamos juntos. Uma grande treinadora, né? Estamos juntos. Acho que atrás de um grande chamado tem muitos grandes treinadores. Isso. Né? Acho que é assim. Glória a Deus por isso. Podcast especial, né? Todos são especiais, né? Foi emocionante.
Demais. Eu quero que você pegue esse podcast aí e jogue ele na rede e leve para outras pessoas, né? Eu tenho o prazer de estar aqui pessoalmente com a Rafa, mas agora através da internet. Amém. Você tem a oportunidade de pegar esse podcast. Você que assistiu, se sentiu tocado, divulga. Amém. Deixa outras pessoas conhecer esse trabalho, a importância do Ministério Infantil. Amém. E você pode conhecer um pouco mais da Rafa lá no YouTube, Verbo da Vida Ceilândia. Tem pregações da Rafa, tem muitas lá. Você pode conhecer um pouco do nosso treinador, pregações do pastor Johnson e do canal dele no Telegram. Acompanhe o nosso trabalho. Nós temos podcasts. Um dia eu vou trazer um meninão aqui, viu, Rafa? O Cauã. Amém. Né? Vamos ver o que o Rema fez com aquele rapaz, Uau. né? Você permite? Claro. Uma hora a Tá gente traz liberado. o Cauã aqui para você, jovem, para tocar a tua vida. Amém. Acompanha os nossos canais no Spotify, Jovens de Joelho, nossos livros na Amazon. Procura lá, nós temos livros para jovem para tocar a tua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Até a próxima, Rafa. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.